A origem do Brasil, segundo a Bíblia, é um tema que, à primeira vista, pode parecer desconexo, uma vez que as escrituras sagradas não fazem menção direta ao território brasileiro ou ao continente americano. No entanto, ao adotarmos uma perspectiva teológica e histórica, é possível traçar paralelos entre as narrativas bíblicas e a formação do Brasil, explorando como os eventos descritos na Bíblia podem se relacionar com a história desse país. A Bíblia nos apresenta a criação do mundo, a dispersão dos povos após o dilúvio e a formação de diversas nações ao longo dos séculos. Podemos entender que, à medida que a humanidade se expandiu pelo planeta, influências culturais e religiosas se espalharam, moldando diferentes civilizações, e o Brasil não está fora desse contexto. A chegada dos colonizadores europeus trouxe consigo não apenas uma busca por terras e riquezas, mas também a missão evangelizadora, que tinha como base os ensinamentos cristãos. Isso faz com que a história do Brasil esteja intrinsecamente ligada às tradições e valores bíblicos, pois o cristianismo teve um papel fundamental na organização social e política do país desde seus primórdios. Ao analisarmos o Brasil sob essa perspectiva, percebemos que a formação cultural e religiosa do país carrega influências de diversas tradições bíblicas, seja na moral cristã introduzida pelos colonizadores, seja na própria miscigenação entre povos indígenas, africanos e europeus, que, de alguma forma, refletia movimentos históricos vistos em outras partes do mundo nos tempos bíblicos. A fé e a religiosidade sempre foram aspectos marcantes na construção da identidade brasileira, e isso pode ser observado na maneira como a sociedade se estruturou ao longo dos séculos. Muitas dessas crenças e práticas religiosas que ainda hoje fazem parte da vida de milhões de brasileiros possuem raízes na tradição cristã, reforçando essa conexão histórica e espiritual entre a Bíblia e a trajetória do país. Esse texto busca mergulhar nessas conexões, partindo da criação do mundo e da dispersão dos povos após o dilúvio, passando pela expansão do cristianismo e chegando até a colonização do Brasil pelos europeus. Vamos explorar como esses eventos se conectam e de que maneira as escrituras sagradas podem oferecer uma nova perspectiva sobre a história e a identidade nacional. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar sobre a origem do Brasil de acordo com textos sagrados e menções bíblicas, trazendo reflexões que talvez você nunca tenha considerado. Então já deixa o like, se inscreve no canal e se prepare para uma viagem fascinante pela história e pela fé. A origem do Brasil, segundo a Bíblia, não é um tema explicitamente abordado nas escrituras sagradas, pois o texto bíblico foi escrito em um contexto histórico e geográfico que não incluía o conhecimento do continente americano ou do território que hoje chamamos de Brasil. No entanto, é possível explorar essa questão a partir de uma perspectiva teológica e histórica, conectando os eventos bíblicos com a formação do Brasil e sua inserção no mundo moderno. Para isso, é necessário mergulhar nas narrativas bíblicas sobre a criação, a dispersão dos povos e a expansão do cristianismo, além de refletir sobre como esses elementos se relacionam com a história do Brasil. A Bíblia começa com o relato da criação do mundo no livro de Gênesis. Segundo esse relato, Deus criou os céus e a terra, e tudo o que neles há, em 6 dias. No 6º dia, Deus criou o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança, dando-lhes a responsabilidade de dominar a terra e cuidar dela. Adão e Eva, os primeiros humanos, foram colocados no jardim do Éden, um lugar de perfeição e comunhão com Deus. No entanto, ao desobedecerem a Deus, eles foram expulsos do Éden, e o pecado entrou no mundo, afetando toda a criação.
A humanidade se multiplicou, mas também se corrompeu, a ponto de Deus decidir enviar um dilúvio para purificar a terra. Noé, um homem justo, foi escolhido para construir uma arca e salvar sua família e um par de cada animal. Após o dilúvio, a terra foi repovoada a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Esses 3 filhos são considerados os progenitores de todas as nações e povos que se espalharam pela terra. A dispersão dos povos foi consolidada no episódio da Torre de Babel, quando Deus confundiu as línguas e espalhou os seres humanos por toda a terra. A partir desse ponto, a Bíblia se concentra principalmente na história do povo de Israel, descendentes de Abraão, a quem Deus prometeu fazer uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra através dele. No entanto, a dispersão dos povos após Babel sugere que outros grupos humanos se espalharam por regiões distantes, incluindo, possivelmente, o continente americano. Embora a Bíblia não mencione explicitamente as Américas, alguns estudiosos e teólogos especulam que os povos indígenas que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus poderiam ser descendentes de uma das linhagens de Noé, possivelmente de Cã, cuja descendência é associada a regiões diversas e distantes. A chegada dos europeus ao Brasil em 1500 marcou um ponto de virada na história do território. Pedro Álvares Cabral e sua frota, sob a bandeira de Portugal, desembarcaram na costa brasileira e reivindicaram a terra para a coroa portuguesa. Esse evento ocorreu no contexto das grandes navegações, um período de expansão marítima europeia que teve motivações econômicas, políticas e religiosas. A Igreja Católica, que desempenhava um papel central na vida europeia, via a expansão como uma oportunidade para cumprir a grande comissão, dada por Jesus aos seus discípulos. Abre aspas. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Fecha aspas. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, pois isso nos ajuda demais. Ative o sininho das notificações e deixe aí um comentário para fortalecer. Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe vocês e até a próxima.